Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos conhecer o momento em que Deus visita Abraão, revelando promessas profundas, reafirmando o nascimento do filho prometido, e mostrando sua justiça perfeita diante da corrupção de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like, isso ajuda muito a manter esse projeto e a alcançar mais pessoas com a palavra. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa! Pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão por que Sara riu. Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: E se houver somente 40 bons?
Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: Não fiques zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir. Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: Não fiques zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora, e Abraão voltou para casa. Explicação: Gênesis 18 é um dos capítulos mais marcantes da vida de Abraão, e nele encontramos uma revelação profunda sobre quem Deus, como ele se relaciona com seus filhos, e o poder da promessa divina. A cena começa de forma simples, quase cotidiana. Abraão está sentado à porta de sua tenda, no calor do dia, quando de repente vê 3 homens se aproximando. Sem saber, naquele primeiro instante, que está diante de uma visita celestial, Abraão se levanta rapidamente, corre até eles e oferece hospitalidade. E é justamente aí que começa a grande mensagem espiritual do capítulo. Deus se revela muitas vezes em momentos comuns, em situações simples, e a forma como recebemos aquilo que vem dele abre portas para experiências profundas. Abraão não apenas recebe os visitantes, ele faz isso com excelência, pede água, oferece descanso, prepara comida com pressa e dedicação, e trata aqueles homens como hóspedes de honra. Dentro da fé cristã, entendemos que essa atitude nos ensina sobre o valor da hospitalidade, da humildade e do serviço. Abraão não sabe que está recebendo mensageiros do Senhor, mas seu coração já estava preparado. É um lembrete de que quem vive em aliança com Deus deve estar sempre disposto a servir, porque nunca sabemos quando estaremos diante de um propósito maior. Depois da refeição, um dos visitantes, o próprio Senhor, revela algo que marcará a história da fé. Ele declara que, dentro de 1 ano, Sara, já idosa, dará à luz um filho. Aqui a narrativa ganha força emocional. Sara, ouvindo da tenda, ri. Não é um riso de deboche, e sim de incredulidade misturada com dor, afinal, ela carregava anos de frustração, expectativas quebradas e um sonho que parecia morto. Mas Deus, conhecendo o coração humano, pergunta: por acaso existe algo impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoa até hoje na fé cristã. Ela nos ensina que a promessa de Deus não depende das circunstâncias, da idade, da força humana ou da lógica. O que Deus promete, Ele cumpre, porque seu poder não tem limites e sua fidelidade nunca falha. Mas o capítulo não termina aí. Depois de anunciar o milagre que mudaria a vida de Abraão e Sara, Deus revela outro propósito de sua visita. Ele compartilha com Abraão o futuro julgamento sobre Sodoma e Gomorra. E aqui vemos um dos momentos mais impressionantes de toda a Bíblia: Abraão intercede. Ele se coloca diante de Deus em favor de uma cidade que, embora pecadora, continha vidas que ele desejava salvar, especialmente seu sobrinho Ló. Essa intercessão revela o coração do cristianismo, um coração que clama por misericórdia, que não deseja a destruição, mas a salvação. Abraão não discute com Deus, mas fala com reverência, coragem e compaixão. Ele começa perguntando se Deus pouparia a cidade por 50 justos, e depois 45, 40, 30, 20 e até chegar a 10. E a cada pedido, Deus responde com paciência e graça. A grande lição aqui é que Deus se importa com intercessores. O Senhor não apenas escuta a oração de Abraão, ele faz questão de envolver Abraão em seus planos. Isso mostra que Deus não age distante, ele chama seus filhos para participarem espiritualmente daquilo que ele faz no mundo. O cristianismo ensina que orar pelos outros, clamar por vidas, buscar misericórdia é uma parte essencial da fé, e Gênesis 18 é uma das maiores provas disso. No final, o capítulo deixa 2 verdades claras. A primeira, Deus cumpre suas promessas em seu tempo, mesmo quando tudo parece impossível. A segunda, Deus é justo, mas sua justiça sempre vem acompanhada de misericórdia, especialmente quando há alguém disposto a interceder. É um capítulo que revela o caráter de um Deus próximo, que visita, que promete, que escuta, e que age com amor e santidade. Assim, Gênesis 18 nos convida a crer no impossível,
a servir com humildade, a orar com fervor e a caminhar em intimidade com um Deus que deseja relacionamento. Ele nos mostra que fé não é apenas esperar, mas caminhar com Deus de tal forma que, quando Ele fala, confiamos, quando Ele age, nos rendemos, e quando Ele chama, respondemos. É uma história que não apenas narra eventos antigos, mas molda o coração de todo cristão que aprende a reconhecer a voz do Senhor mesmo quando Ele se apresenta de maneira simples, no calor do dia, no meio da vida comum, pronto para transformar tudo. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada e Explicada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.